Salve, salve investidores e investidoras. Essa é mais uma live do quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista das ações escolhidas por vocês, que dessa vez não foi perguntado nos grupos de WhatsApp, nem foi avisado que ia ter essa live. A gente está voltando a estruturar tudo isso, estamos reativando o e-mail, tá? Mas mesmo assim a gente vai fazer aqui o retorno, digamos assim, depois de mais de um ano afastado aqui. O pessoal às vezes vinha perguntar no privado o que estava acontecendo. E antes de parar eu tinha falado, que eu ia me afastar por um ano porque eu tinha que terminar minha especialização, ia ter a viagem para fora. Eu assumi como vice-presidente do Conselho da Previdência do Estado também, então queria poder me dedicar a isso, e representar bem os participantes que votam em mim para estar lá, que caso as pessoas também às vezes não sabem que eu tenho, que isso aqui é um projeto meu que não é de onde eu vivo, digamos assim, Então eu tenho outros projetos aí, mas reajustei agora e se Deus quiser esse ano a gente vai voltar com os conteúdos aqui de forma mais consistente, tá certo? E a bola da vez de hoje é a Vale, que bateu a máxima histórica. Algumas pessoas falam, mas é a máxima histórica, mas eu já vi a Vale acima de 100, por causa da cotação, falando do valor da cota de cada ação mesmo. E a Vale já valeu mais de 100 na cota, só que quando a gente fala de máxima histórica, a gente tem que analisar considerando os dividendos já distribuídos e também os programas de recompra de ações, no caso da Vale, que é bem forte, tá? E de outras empresas da Bolsa também, mas o da Vale é bem consistente, usando essa palavra de novo. Então, nos últimos 5 anos, a Vale recomprou 20% aproximadamente das suas próprias ações. Então, quem tinha 100 ações da Vale, mesmo sem comprar mais ações, aumentou a sua participação em mais de 20% no caso, que não é a mesma proporção. Porque a própria empresa ela vai recomprando as suas ações com o lucro que ela tem. Uma parte ela distribui em dividendos e uma parte ela recompra em ações, que no Brasil não é tão comum, porque os dividendos são isentos. Agora não são mais isentos, para quem ganha acima de 50 mil, não é mais completamente isento. Mas lá fora principalmente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tu paga 30% se tu for distribuir dividendos, As empresas listadas em bolsa, as empresas públicas, que eles chamam lá, Lá as empresas públicas são as empresas listadas em bolsa são chamadas de empresas públicas, enquanto que no Brasil as empresas públicas, a gente chama de empresas públicas as empresas controladas pelo governo, Petrobras, por exemplo, Banco do Brasil, tá? Então lá fora, por ter essa tributação de 30%, é muito mais vantajoso até para o próprio investidor, a não ser que o cara seja muito fissurado por dividendos, para aceitar pagar 30% para o governo só para receber 70% do que ele poderia receber. Enquanto que tu recomprando ações, tu automaticamente joga o valor da ação para cima, porque tu gera um fluxo de compra e tu não paga imposto. Tu paga imposto só se tu vende as tuas ações, que no caso esse imposto de ganho de capital é de 15%. Então, mesmo assim, vale muito mais a pena para o investidor, mesmo que se ele queira vender, que ele queira realizar lucro, vale muito mais a pena a recompra de ações lá fora, No Brasil, como os dividendos são isentos, dá na mesma. Isentos até 50 mil. Agora sempre tem que botar essa observação, Que esse governo aí criou mais essa tributação para nós. Resta saber se eles vão usar esses tributos para a população ou se eles vão usar esses tributos de outras formas aí que a gente já sabe. Tá certo? Então falei da minha ausência, falei que a gente vai falar sobre Vale, logicamente, Tá no título ali da live. Eu separei aqui uns dados bem legais aqui, a gente vai ver a dependência da Vale da China, a dependência do minério de ferro. Vamos ver, principalmente, acho que o pessoal busca aqui a análise de preço, saber se a Vale está barata, se ela está cara, comparada ao que ela está entregando, ao que ela vai entregar. Tá? Então a gente vai ver tudo isso aqui na live. Vamos entender também por que as ações subiram tanto
né? Subiram 82% aqui, estava vendo no Fundamentos, 82% nos últimos 12 meses. Tá? Será que a Vale realmente, de uma hora para outra, passou a valer 80% mais? Será que ela vai entregar 80% a mais de resultado? Eu vou, né, como sempre aqui, eu vou narrando para o pessoal que escuta no podcast depois e vou mostrando aqui para quem acompanha na live ou depois também pelo YouTube. Dá para ver lá eu mostrando aqui, que eu sempre viro a tela e mostro o resultado da empresa, né? No caso aqui eu separei a apresentação institucional e o release do terceiro trimestre de 2025. Tá? O resultado do último trimestre ainda não saiu, não sai assim tão rápido, né? De certo vai sair só ali em fevereiro ou março. Tá? Mas a apresentação institucional da Vale fala bem sobre isso, né? Quanto que vende de minério de ferro, a proporção de lucratividade do minério de ferro e o tamanho da exposição para cada continente, sendo que a China é considerada um continente nos gráficos de pizza da Vale ali, justamente porque é a maior consumidora de minério de ferro. Tá? E aí, estudando ali, eu percebi algumas coisas, né, que podem ter contribuído com essa... Não vou dizer que é bolha, né? Não é uma bolha, né? Subiu 80% e a Vale... Né, apesar de estar na máxima histórica, ela está entregando um bom resultado e já valeu, né, já teve um valor de mercado perto disso. Então não dá para dizer que é uma bolha, né, não tem um preço por valor patrimonial muito alto, por exemplo, na comparação. Mas subiu 80% sem ter uma mudança, né, que justifique essa alta toda, sem ter uma mudança de resultado, uma projeção de melhora no resultado. Tá? E um dos motivos é justamente a demanda da China, que mais uma vez está estimulando o mercado imobiliário. Isso sim é uma bolha. Tá? Se alguém tiver interesse, depois pesquisa no YouTube aí, bolha mercado imobiliário na China, que tem, eu não sei se tem em português, tá? Mas tem uma apresentação bem legal, que eu acho que deve ser um dos primeiros vídeos, assim, que é uma apresentação do estilo TED, assim, que ele mostra vários indicadores de bolha no mercado imobiliário da China. Só que é aquela bolha que já estão falando que é uma bolha há mais de 10 anos e essa bolha nunca explode. Tá? E ao mesmo tempo a China tem alguns indicadores que dão mais segurança para ela sustentar bolhas. Né? É um país que é muito pouco endividado, né? Mas as pessoas continuam comprando imóveis e sem alugar os imóveis, e tem uns dados bem alarmantes ali. Tá? Então quem pretende investir em Vale, quem já tem investimento em Vale, tem que saber disso, né? Desse fator de risco aí. Tá? E aí ajustar a carteira conforme julgue melhor. Beleza? Então, resumo da empresa, como eu falei, o principal produto é o minério de ferro. Eu não vou ficar falando de cobre e níquel porque, sinceramente, apesar de, assim, falando dos números já, né, de proporção na receita e no lucro, o minério de ferro é 80% da receita. Então só aí já é bem dominante, né? E do lucro é ainda mais. Do lucro é 91% ao minério de ferro. Então a Vale bota um monte de coisinha ali na apresentação institucional, bota coisa do ESG, de coisa e tal, mas na verdade o negócio da Vale é vender minério de ferro para a China. Tá bom? Então esse é quem investe na Vale está vendendo minério de ferro para a China. E 61% do minério de ferro é vendido para a China. Aí outros 20% é para a Ásia, sem ser China, e ali um pouco para a Europa, Brasil também, e Américas, né, que eles colocam no gráfico de pizza, que eu vou mostrar no tópico aqui, na parte que eu separei para a gente falar mais sobre isso. Tá? Mas antes de tudo, a gente tem que falar dos fundamentos, né? A gente, né, não importa se vende 60% para a China, não importa se vende, né, se a gente falar só da receita, se a gente não vai falar do preço que a gente está pagando. Tudo parte do preço. Né? É como eu invisto e é como eu ensino aqui. Tudo parte do quanto a gente está pagando para Vale. E no caso hoje a gente está pagando para investir em Vale, mesmo que tu compre só algumas cotinhas ali, tu está pagando 380 bilhões, 380 bilhões de reais, tá?
que é o valor máximo que já foi, apesar da cotação não ser a cotação máxima que já foi negociada, se diz que é a máxima histórica porque o valor de mercado da Vale é o valor máximo que já foi negociado, tá certo? E aí a gente compara esse valor de mercado aí sim a gente vai comparar com receita, com lucro, né? E com outros indicadores aí para formar os indicadores fundamentalistas, né? Com patrimônio líquido. Tava comparando a Vale com a Petro aqui, tinha mudado para Petrobras. Petrobras que ainda vale mais que a Vale, tá? A Petrobras vale 450 bi, enquanto a Vale 377, atualizou agora porque a Vale caiu hoje, porque o Ministério de Minas e Energia notificou a Vale. Vi essa notícia agora, estava entrando aqui, fui dar pesquisar e vi que a Vale caiu mais de 2% hoje, porque recebeu notificação do governo referente às barragens aí, que 2 barragens da Vale vazaram, mas eles já soltaram um comunicado dizendo que não era nada de grave e tal, mas isso sempre preocupa, né? Quando deu aquele problema de Brumadinho lá, eu lembro que a Vale caiu assim 40 bi num dia, ou 30 bilhões num dia, mais ou menos uns 10%, sendo que depois a multa que a Vale teve que pagar não chegou nem perto disso, né? Então a gente tem que sempre pesar as coisas. Beleza, a Vale teve um problema de barragem, ok. Naquele caso de Brumadinho realmente foi muito grave, né? Morreram várias pessoas, teve um impacto social e ambiental bem grande, né? Mas hoje, assim, cair 2% por causa de uma notificação do Ministério de Minas e Energia, sendo que 2,3% é 10 bi, estava subindo 1,5%, terminou caindo 2,5%, então teve uma perda de 15 bilhões aí, mais ou menos, mais de 10 bilhões de valor de mercado. Será que a Vale realmente vai ter uma perda ali, né, um prejuízo de 10 bilhões por causa disso? Eu acho que não. Mas de qualquer forma, eu acredito que mesmo assim, mesmo com essa variação errada no dia, a variação de 12 meses ainda está muito para cima, tá? Vamos falar mais sobre isso aqui ao falar sobre o preço, analisando o preço. E analisando o preço, a gente começa sempre com o quê? Com o lucro líquido. Lucro líquido, que é o que chega para o acionista no final, né? A empresa tem a receita, aí tem os custos para produzir essa receita, tem as despesas administrativas e comerciais, para no final paga os impostos, paga os juros de dívida e no final sobra para o acionista o lucro líquido, que ele vai para o acionista de algumas formas diferentes, como eu estava falando aqui. Pode ser via dividendos, pode ser via recompra de ações, pode ser via investimento dentro da própria empresa para potencializar os próximos lucros, tá? Mas o que importa mesmo é o lucro líquido, e o lucro líquido da Vale nos últimos 12 meses foi de 30,1 bilhões, sendo que o valor de mercado é 377 bi, significa que o preço por lucro é 12,78, que aí muita gente não entende o que é o 12,78 ali, né? E aí tem que sempre transformar em earnings yield, ou em taxa de lucratividade, que nada mais é do que dividir tu divide o lucro pelo valor de mercado, vai dar o mesmo resultado, tá? Deixa eu até virar a tela aqui para quem quiser. Aí eu vou narrando o cálculo aqui. Então olha só, aqui está o valor de mercado da Vale. Aqui está o lucro líquido da Vale. E aqui está o preço por lucro. O preço é o valor de mercado. O lucro é o lucro líquido 12 meses. O preço por lucro é isso, o valor de mercado, dividido pelo lucro líquido. Que aí a gente pode fazer para facilitar a conta, pegar aqui ou tu pega tu pega o próprio 12,49 aqui, tá? 1 dividido por 12,49, que aí a gente chega aqui na taxa de lucratividade, tá? Isso é em porcentagem, tá? Então é 8%. Ou tu pode pegar aqui o lucro aqui não está aparecendo aqui, eu botei aqui em cima o lucro, que é 30, eu não botei todos os zeros, né? Botei em bilhões, né?
Então 30,18 bilhões dividido por 377,05 bilhões. E aí deu a mesma coisa aqui, né? Só mudou um pouquinho porque eu não botei todos os zeros, mas deu 8,005%. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vamos virar aqui, vamos virar para essa minha cara aqui. Comparando com a taxa de juros hoje de 15%, não temos margem de segurança. E para quem já está no mercado há mais tempo aí, já viu a Vale negociando muito mais barata, tanto no lucro quanto no patrimônio que a gente já vai falar, não está muito barata, tá? Então na primeira análise de preço aqui que a gente faz, nesse quadro de análise de ações e FIIs, né? No começo da live eu falei que é análise de ações, né? Mas o quadro é análise de ações e FIIs. Inclusive eu já vi que deixaram uma pergunta ali de quanto recebem dividendos mensais da Vale. E é justamente, né, antes de responder, eu vou fazer o cálculo proporcional para não deixar sem resposta, mas o mercado que o investidor tem que usar para buscar dividendos mensais não é o mercado de ações. Tem algumas pouquíssimas ações que pagam dividendos mensais, né, alguns bancos, mas o mercado principal para receber renda mensal é o de imóveis, o de fundos imobiliários, tá bom? Que vai ser a próxima live da próxima segunda-feira, que vai, assim como essa aqui, vai ser disponibilizada nas outras plataformas, né? Principalmente no Spotify, que é a plataforma principal onde o pessoal mais escuta, tá? E o link para entrar no Spotify fica no perfil do meu Instagram ali, caso alguém queira. Se não, é só procurar no Spotify, análise de ações e FIIs, encontra lá, ou então pesquisa por Vitor Sena, que também encontra lá. Falei então da taxa de lucratividade que está em 8% ao ano só, enquanto a taxa de juros é 15%. Então, depois de subir 80%, antes de subir esses 80%, já estava menos do que a taxa de juros no Brasil, já não tinha margem de segurança. Mas, ao mesmo tempo que é difícil ter margem de segurança com a taxa Selic em 15%, né? Tem que pensar nisso também. Tem que ter uma visão mais de longo prazo para investir em ações nos dias de hoje, porque se for pensar, só comparar o preço por lucro com a taxa de juros, o 15% ali do Tesouro Selic está realmente muito bom, tá? Lembrando que o Tesouro Selic tu vai pagar 15% no mínimo, né? No mínimo 15% sobre do lucro. 15% do teu lucro na renda fixa é tributado. No caso de ações, se tu vai vender menos de 20 mil por mês, ou se tu não tem lucro, ou se tu recebe via dividendos, tu não paga imposto de renda, tá? Então tem esse ganho ali. Tem que sempre pensar na rentabilidade líquida, né? Não importa se vai ter uma rentabilidade de 50%, se tu vai pagar tanta taxa ali, no final vai ter uma rentabilidade de 10%. Tem que sempre pensar no líquido. Isso aí é básico, né? Mas tem gente que adora falar em bruto só para aumentar a diferença. Tá? Então, ações, lembrando, se as ações empatam com a renda fixa, na verdade as ações elas estão na frente. Por quê? Porque as ações não pagam imposto. Tá? Agora só paga imposto sobre dividendos acima de 50 mil mensais, que tu vai pagar no máximo 10%. Tá? Que sinceramente ainda é uma taxa bem baixa. Como eu falei antes aqui na live, nos Estados Unidos é 30% e na maioria dos países ali desenvolvidos é 30%. Então o Brasil ainda é um país muito bom para ricos investidores, ou pobres investidores também, né? É só porque o pobre normalmente ele não tem o conhecimento para investir, mas o mercado ele é bem democrático. Então a pessoa com R$1.000, R$500, ela já consegue investir tanto em ações quanto em renda fixa. Tá certo? O endividamento, tá? Que é outra análise importante. Por quê? Porque quanto mais dívida a empresa tem, mais juros ela vai ter que pagar no final. E os juros, como a gente está falando aqui, ele não está nada barato. Então, se a empresa está com uma taxa de lucratividade para o investidor de 8% e está pagando juros ali, né? A Vale é uma empresa sólida, gigante, então ela vai pagar mais ou menos o que o próprio governo paga. Está pagando 15% ao ano, não deveria estar aumentando dívida. E a dívida a gente pode ver aqui, ó, mostrar no gráfico e narrar também para vocês. Só que esse site aqui que eu estou usando para mostrar esses gráficos é o Fundamentos, tá?
fundamentos.com.br. A base de dados desse site aqui é abastecida pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então aqui é a dívida líquida da Vale. Ó. Dívida líquida que já chegou a ficar zero. O que importa é esse traço do meio aqui, tá? Que considera o caixa que a empresa tem. Muitas vezes a empresa carrega uma dívida, mas ela tem o caixa ali também rendendo a mesma taxa de juros. Então o que importa é isso aqui. Chegou a zerar aqui em 2021, olha só. E já está em uma tendência de alta de novo. Sendo que a empresa não está tão barata. Tá? Então, vocês já estão sentindo mais ou menos o que eu acho da Vale, né? Tá encarecendo muito, o resultado não tá, vou mostrar já o resultado aqui para vocês também, o resultado não tá muito acima do que já estava acontecendo. A dívida subiu de 0 para 45% do patrimônio líquido. E agora, falando de patrimônio líquido, vamos falar justamente sobre o indicador PVP, o famoso PVP, que é o favorito de muitos dos meus alunos aí, né? Porque é um indicador bem direto, que compara o valor que tu está pagando pela empresa com o patrimônio líquido da empresa. Então a empresa tem, né, assim como a gente, eu sempre faço essa comparação, nós temos os nossos ativos, que são os nossos bens e direitos, e os nossos passivos, que são as nossas obrigações, deveres e obrigações. Tá? Voltando aqui para o PVP, até vou mostrar o PVP histórico ali para a gente pensar num preço teto, né, do PVP mesmo. O PVP hoje está em 1,73, ou seja, para cada R$1 de patrimônio que a Vale tem, tu estás pagando 1,73 para se tornar sócio. Tem outras empresas aqui, deixa eu até duplicar, eu uso outras empresas para a gente mostrar como tem empresas que estão sendo negociadas com desconto sobre o valor patrimonial. Então olha aqui o Banco do Brasil. Aqui é o Banco do Brasil, ó. Então, a Vale tá 1,73. Ou seja, tu paga um prêmio 73% a mais para se tornar sócio da Vale. O preço por lucro tá aqui em cima, ó. Também é bom já olhar junto aí, quem já entende um pouquinho. Quanto maior são esses indicadores, mais cara está a empresa. Quanto maior é o preço por lucro, mais caro tu está pagando pelos lucros que a empresa gera. Ou seja, mais expectativa de que tu vai aumentar, porque para tu aceitar pagar caro, né, na proporção pelos lucros da empresa, significa que tu tem uma expectativa de que aquele lucro vai aumentar. Beleza? Da mesma forma, o preço por valor patrimonial. Se tu está pagando mais do que 1 no preço por valor patrimonial, significa que tu estás pagando um prêmio. Tá? Um prêmio, estás pagando mais do que o valor do patrimônio líquido, que no caso aqui da Vale é 218 bilhões. Tá bom? Esse indicador aqui, preço por valor patrimonial, é o valor de mercado, que está aqui em cima, 377, dividido pelo patrimônio líquido, que está aqui embaixo, que é o 218. Beleza? E aqui a gente tem um prêmio, aqui a Vale, ó, Vale. Tá? Esses indicadores aqui que são os principais que eu estou falando agora, tá? Todos esses outros aqui são, né, daria para falar sobre eles também, só que eu tento fazer essa live aqui em menos de 1 hora, né? Então não dá para eu falar sobre todos os indicadores fundamentalistas, tem outros importantes aqui também, tá? Mas a gente foca nesses que são os principais, tá bom? E aqui o Banco do Brasil, só para dar um exemplo para vocês, ó, de uma empresa que é negociada com desconto no valor patrimonial, ou seja, tu está pagando menos do que a empresa tem de patrimônio. Então, digamos que tu está comprando a empresa, o mercadinho da esquina do teu bairro ali, mercadinho da esquina. Aquele mercadinho tem ali o estoque, tudo isso, estoque é ativo, né? Estoque é ativo. Então, o estoque, que vai ser calculado ali com base no preço de compra dos produtos. O imóvel, se for do mercadinho, se o imóvel for realmente do mercadinho, vai ser ativo. E as dívidas, né, os deveres e obrigações, que vão ser principalmente as dívidas que eles têm com os fornecedores. Então, digamos que o mercadinho tenha 200 mil em estoque e o imóvel valha 800 mil. Então, tem 1 milhão em ativos. E ele tem uma dívida porque ele comprou, né, para montar o imóvel, para comprar o estoque e tal, ele se endividou em 500 mil.
Então o ativo é 1 milhão. Muita gente confunde ativo com passivo, né? Muita gente fica falando, esse negócio de pega trouxa na internet, de ficar se endividando para comprar ativo, né? Achando que tu vai comprar, achando que o banco é trouxa, né? Então, mas enfim, muita gente confunde ativo com patrimônio. O ativo não é o patrimônio. Eu posso chegar aí no banco hoje, pegar milhões milhões, e aquilo ali vai ser apenas o meu ativo. O meu patrimônio, ele provavelmente vai começar a se degradar. Por quê? Porque vai ter juros correndo com base naquele ativo. Quando tu pega uma dívida, o teu ativo sobe junto com o teu passivo. Tu não ficou mais rico porque tu pegou uma dívida. Na verdade, tu está criando uma tendência de ficar mais pobre. Porque a dívida que tu pegou, a não ser que tu tenha pego uma taxa, né, muito baixa, uma taxa que tu vai conseguir dar mais rentabilidade, mas, via de regra, está correndo juros contra ti. Tá? Então, sempre pensar, por isso que não se fala. Tem gente que fala, né? Já vi até gestor de fundo falar em podcast que fica usando o preço por ativo como base de análise fundamentalista. Tá errado, completamente errado. Tem que usar o preço por patrimônio líquido. Tá? Se tu usar o preço por ativo, tu tá desconsiderando o passivo, tu não tá levando em consideração a dívida da empresa. Então tu pode estar vendo um preço por ativo ali que seja muito bom, mas na verdade a empresa é altamente endividada. O patrimônio dela pode ser até negativo às vezes, como tem algumas empresas na bolsa. Que aí eu recomendo fortemente que ninguém invista em empresa que tem patrimônio líquido negativo, né? Significa que tu tá pagando, né? Aí voltando à analogia do mercadinho, significa que tu estaria pagando, né? Digamos que o mercadinho tenha 1 milhão em ativos, mas tenha 2 milhões em dívida. E aí tu vai lá e paga 1 milhão pelo mercadinho, que não vale nada, né? Se ele tem um valor de mercado de 1 milhão, ele não vale nada. Na verdade, ele até desvale, porque ao comprar, tu tá, né? Se tu for se virar sócio do mercadinho mesmo, isso não acontece em uma empresa de capital aberto, né? Tu não tem que nunca pagar, né? Se a empresa vai à falência, tu não tem que pagar mais. Mas se tu é ali, provavelmente, como seria de responsabilidade né? De uma empresa que não é uma empresa de capital aberto, às vezes tu teria responsabilidade até na pessoa física ali da dívida do negócio que tu comprou. Beleza? Mas no mercado de ações, graças a Deus isso não acontece, né? Porque o que tem de gente aí que gosta de investir em Azul, em Gol, em CVC... Não sei se CVC está endividado ainda. Se ainda está com patrimônio negativo. Não, virou. Ó. A CVC se salvou. Mas ainda está cara e está dando prejuízo. Demora para voltar. Então tá, vimos aqui então os indicadores preço por lucro e preço por valor patrimonial. Agora vamos ver se a evolução dos lucros está justificando. Então na CVC. Se está justificando esse prêmio que a gente está pagando ali. Tá bom? Então, ó, vou mostrar, virar aqui de novo, vou narrando. A gente pode ver aqui no gráfico aqui que eu estou mostrando, que a Vale já deu uma lucratividade aqui, que foi bem absurda ali no ano de 2021 para 2022, que chegou a dar 100 bi de lucro naquele ano, tá? Porque teve uma disparada do minério de ferro, né? Foi bem durante a Covid ali. Não só isso, né? A taxa de juros no Brasil caiu também. Então teve vários fatores aqui que levaram. Mas hoje em dia a Vale está dando um lucro líquido ali de 30 bi anual, tá? Que tá mais aqui para a pontinha, tá? Esse gráfico é assim, tem que ver aqui até onde está a listra azul e ver aonde que tá a linha. 30 bi, a gente viu que ele já chegou a 120 bi anual. Se a gente for pensar, será que a Vale está caminhando para um cenário tão otimista para voltar a dar uma lucratividade aqui de 100 bi? Aí a Vale estaria barata. Porém, como eu falo, e como eu já falei aqui algumas vezes, essa dependência da China é que quem acompanha a economia e os mercados e as lideranças globais acaba ficando um pouco pessimista, né? É por isso que não dá para tu investir só com base nisso. Mas assim, analisando o preço histórico da Vale, ela está cara, tá? Esse gráfico aqui também é bem legal, que eu estava falando do PVP, ó. Ele mostra o PVP histórico a que ela é negociada. Tu analisa direto o histórico de um indicador fundamentalista. Esse gráfico aqui eu gosto muito. Então a gente pode ver aqui que
Naquele auge de lucratividade, a Vale chegou a valer 2,4 vezes o valor patrimonial. Só que ela estava dando 100 bi de lucro, né? Agora ela está dando 30 bi de lucro, tá 1,7 de valor patrimonial. E a gente pode ver que aqui na época do impeachment da Dilma, que foi a época que eu mais queria ter dinheiro para comprar ações, ela estava valendo 0,5 do valor patrimonial. Ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio líquido da Vale, naquela época, tu pagava 50 centavos para se tornar sócio. Tu comprava a Vale com 50% de desconto. Não durou quase nada, né? Em 2016, o impeachment tinha passado, já estava 1,06 de novo, né? O PVP. Mas mesmo 1 para 1, a Vale ainda é barata, digamos assim. Agora, 1,73, com a dívida crescendo e o lucro andando de lado, com uma taxa de lucratividade de 8%, não tá me parecendo um bom negócio investir na Vale, tá? Como eu falei para vocês aqui, agora eu vou mostrar os dados aqui das apresentações, que é o que eu estimulo, né? Aqui é uma sala de aula onde eu tô até mostrando as fontes aqui que eu quero, né? O objetivo é ensinar como investir com segurança para conquistar a aposentadoria ou a liberdade financeira, que é o termo mais marqueteiro, digamos assim, né? Mas enfim, para ensinar a investir com segurança, a gente tem que ver os indicadores de preço, conhecer a história da empresa, o principal negócio e a fonte, né? A principal fonte, além dos sites que eu estou mostrando aqui, fundamentos principalmente, a gente tem que ir nos resultados das empresas mesmo, né? Saber, até para bater o que tá nos sites de análise. Então, sempre que quando eu vou tomar a decisão de comprar mesmo uma empresa, eu vejo o site de análise, mas eu vou lá no resultado da empresa para ver realmente qual é o lucro. Eu vou ver o balanço da empresa, né? Eu vou ver o fluxo de caixa, eu vou ver a demonstração do resultado do exercício, tá? E esse aqui é a apresentação institucional da Vale. Aqui, ó, principais mercados por receita. Olha a China com 49% aqui. Só que isso aqui, como eu falei, é da receita, tá? E não está atualizado 2025 ainda, porque a tendência é até a China aumentar a participação aqui. Porque a China aumentou, tá fazendo estímulos para o mercado imobiliário lá, diminuiu a parcela de entrada para comprar o segundo imóvel. O pessoal lá investe muito em imóvel. Aqui no Brasil também, né? Mas lá é mais ainda, tem muito estímulo para isso. Tanto que quem acompanha um pouquinho sabe, né? Que lá tem aquelas cidades fantasmas, um monte de imóvel desocupado. Tá? Então essa é a página 5 da apresentação institucional, que tem aqui a parcela da China na receita. A gente vai ver a parcela da China no lucro logo em seguida. Aqui é o negócio do minério de ferro. E aqui esse é o custo all-in que eles falam, né? Com todos os custos e despesas para entregar o minério de ferro no consumidor final. Então é $56, sendo que o minério de ferro hoje está em 112. Ou seja, a margem está muito alta. Quase o dobro, né? Mais do que o dobro, né? 56, não, o dobro exatamente. 56 para 112. Então uma margem muito boa. Por isso que a Vale está dando um lucro ali historicamente bom, apesar de não ser recorde naquele que a gente estava mostrando antes. Mas está um bom lucro. O problema é o preço, né? Porque o lucro não está na máxima histórica, mas o valor de mercado está. O outro aqui do... não vou falar do... Eu ia fazer a comparação com o cobre e com o níquel aqui, mas vou passar rapidinho aqui só para mostrar para vocês. Ó. Aqui a gente vê que a produção de cobre e de níquel ela está em KT. KT é quilo, o K é de quilo. É 1.000 toneladas. Enquanto que a de minério de ferro, quando eles apresentam aqui, é MT, milhões de toneladas. Como eu já tinha falado, né? O minério de ferro é responsável por 91% do lucro. Tá? Outra coisa legal do resultado. Isso aqui parece ser... Tem coisas de ESG que elas são mais e outras coisas que são menos importantes, tá? Lembrando aqui, fazendo uma pausa importante para falar que ESG, né? Muita gente aí
principalmente de direita, né, gosta de atacar muito essas coisas de ESG, desse negócio de gênero, de segurança, enfim, né, foca muito no lucro, mas tem algumas coisas que realmente não são tão importantes, né, esse negócio de divisão de gênero, de raça dentro da empresa, quando se foca muito nisso e deixa a especialização de lado, a competência de lado, com certeza é ruim, né, isso já ficou comprovado também. Mas essa parte do ESG, que fala sobre a segurança do trabalho, principalmente para empresas de commodities, existem pesquisas e é estatisticamente comprovado que tem relação com o sucesso da empresa no longo prazo. Tá? Então eu falo muito de preço aqui, é o principal, é o que eu acredito que é o principal a ser olhado, porém esse tipo de coisa não é baboseira. Tá? Empresas que se preocupam com a segurança do trabalho do funcionário, com a qualidade de vida, com a felicidade do funcionário, é comprovado estatisticamente que no longo prazo aumenta a lucratividade da empresa. Então é bom para o funcionário e é bom para o dono. Tá? Apesar de ter gente que não acredita que essas coisas sejam possíveis, né? Ou acha que é bom para o funcionário, ou acha que é bom para o dono. Mas eu estou mostrando isso aqui é porque eu acredito nas pesquisas que mostram que é importante. Tá? Aqui a comparação com os principais peers que eles botam aqui, né? Peers são os competidores. Eles não querem botar os nomes aqui, mas são as outras empresas tipo a Vale do mundo, tá? Aí eles botam aqui os outros que são as 5 principais empresas do mundo e a Vale, como a gente pode ver aqui, tem o melhor indicador, tá? Já tinha entre os melhores, estava ali em terceiro lugar, agora está em primeiro lugar entre as maiores empresas. Taxa total de frequência de acidentes reduziu 68% e as lesões registráveis de alto potencial também reduziu 61%, isso em 5 anos. Tá? Isso aqui é uma coisa boa porque mostra também que eles aprenderam ali com o tempo, né? Depois daquela crise toda que deu por causa da barragem de Brumadinho, a Vale falou que ia focar mais nisso, realmente focou, e durante esse período, como, né? Não dá para dizer que foi por causa disso, mas, né, se foi coincidência ou não, teria que fazer um estudo mais profundo, mas o resultado da Vale melhorou muito. Tá? Teve aquele topo ali em 2021, mas mesmo assim está muito mais consistente, mesmo depois daquele topo. Antes daquilo, a Vale era muito mais volátil, tá? E pode ser que ela volte a ser volátil. Se a China esfriar essa demanda por minério de ferro, e não precisa esfriar muito, né? A gente tem que lembrar sempre que assim, ela é responsável por 50% da demanda de minério de ferro. Mas se ela reduz de 50% para 40%, se ela reduz 10% ali da demanda, não significa que o lucro da Vale vai cair 10%. Ele vai cair muito mais. Tá? Porque tu diminui a demanda, tu diminui também o preço médio de compra. É igual ações. Se tu tira a liquidez de uma ação, o preço da cotação ele tende a cair mais do que a liquidez. Por quê? Porque a própria falta de demanda por compra, a força vendedora vai ganhando cada vez mais com o tempo. Então, se algum negócio esfria e ele não aquece logo em seguida, cria uma tendência de baixa perigosa. Tá? Uma conversa complexa de liquidez, assim, mas com o tempo, assim, e acompanhando, é que eu fui aprendendo, né? Estou para fazer 35, são 15 anos já investindo. Mas não é na mesma proporção que cai, tá? Então, se a China tem um probleminha ali, apesar de ser 50%, se ela diminui a demanda em 10% que seja, a Vale vai sofrer muito. Vai sofrer muito mais do que apenas 10% do lucro. É isso que eu quero dizer. Tá? Beleza, então, meus caros. Chegamos aqui. A análise já são quase 40 minutos de live. E agora vamos pegar as perguntas que mandaram aqui na caixa de perguntas dos stories, tá? Vamos ver as melhores aqui, tem bastante. Isso aqui tá legal. Beleza. Vale 3 é uma boa ação para a carteira focada em dividendos? Tem alguns pontos positivos e pontos negativos para falar aqui, tá? Primeiro de tudo, uma carteira focada em dividendos, ela não vai focar no setor que a Vale está inserida. Por isso que acaba sendo um ponto positivo para a Vale. Né? As principais empresas de dividendos é o quê? São elétricas, são imóveis,
São saneamento, bancos e outras financeiras, né? B3, por exemplo, que não é um banco, mas é do ramo financeiro, seguradoras. E por isso a Vale talvez entre como uma alternativa de diversificação. Não só pelo setor, né? Setor de commodity, e aí tem empresas de commodities que vendem mais para o mercado interno e outras que vendem mais para o mercado externo. No caso da Vale, ela vende, como a gente viu aqui, quase 100% em dólar, tá? Então, ao investir em Vale, tu está diversificando uma carteira focada em dividendos, tu está diversificando ela para ter receita em dólar e para ter um novo setor, tá certo? Então, por esses dois pontos são positivos. Agora, tem o ponto negativo que é, no preço de hoje, ela tá cara, tá bom? Já vi ali que tem perguntas se está cara ou se está barata, então já respondendo sobre isso também. Mas hoje tá cara, tá certo? Então, por esse lado, e também tem a inconsistência de resultados, tá bom? A Vale, diferentemente de uma elétrica que tem um contrato, um monopólio de 30 anos ali de lucros garantidos, né? A não ser que faça uma besteira muito grande, a Vale depende de fatores que estão fora do controle dela. É o governo da China que agora está estimulando e aquecendo o mercado imobiliário. Isso aumenta a demanda por minério de ferro, que é o negócio da Vale. Daqui a pouco, essa demanda diminui, a Vale sofre muito. Isso não acontece com outras empresas que são mais, né, mais focadas em dividendos mesmo, né? Que daí sim tem que ser a maior parte da tua carteira tem que ser nessas empresas mais consistentes. Mas a Vale, para quem quer dar uma diversificada, pode fazer sentido sim. Vale mais 82%, subindo 82% e na máxima histórica. Ainda vale a pena investir? Ó, conforme a gente viu aqui, né, a Vale subiu esses 80% aí nos últimos 12 meses. Muito por uma demanda de fluxo de capital estrangeiro e não teve um aumento nos resultados, que é o que importa, né? Que é da forma como eu invisto e como eu ensino a investir, né? Que é como se investe com segurança, com base em resultado. De qualquer forma, a Vale ela ainda é uma empresa sólida, ainda é uma empresa que é uma corporação propriamente dita, né? Não tem um acionista único, alguém que manda e desmanda na empresa, não, é uma empresa totalmente privada com os acionistas diluídos, né? Tem a BlackRock ali, aqui, a Previ, mas nenhum desses, mesmo os maiores acionistas ordinários, não detém nem 10%. Tá? Isso faz com que o conselho seja, a maior parte seja independente, a empresa é focada mesmo em lucro e em resultado. Tá? Então a empresa é boa, o problema é o preço, e por causa disso, como a gente viu, o preço por lucro ali acima de 12, né? A taxa de lucratividade para o investidor que compra agora, com base no lucro, está em 8%, sendo que a gente tem a taxa de juros em 15%, tá? E o preço por valor patrimonial também em 1,73%. Então, na minha opinião, não vale a pena investir em Vale nesse preço, tá? Tem coisa melhor aí na bolsa. Qual é a relação da Vale com o minério de ferro? Toda. Como eu falei aqui, de forma resumida, ao investir em Vale, tu tá vendendo minério de ferro para a China, tá? O minério de ferro representa 91% do lucro da Vale, 80% da receita, mas é 91% do lucro, que no final das contas o que importa é o lucro, né? Não esqueçam disso, não é a receita, o que importa é o lucro. E 61% do minério de ferro é vendido para a China. Então, se a China, como eu estava falando, tiver um esfriamento da demanda por minério de ferro que seja em 10% da demanda, a Vale vai sofrer muito. Tá? Vai sofrer muito mais do que 10% apenas do lucro. Porque a demanda cai, aqueles 10%, mas não só a demanda cai, o preço médio cai. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Caso decida se expor em Vale, nesse preço aí que eu considero caro, tá? Tem que fazer uma exposição bem controlada e ficar bem atento à China. Quem investe em Vale tem tudo a ver com China. Essas perguntas de dividendos são boas. Mas já adianto, né? Aqui está falando, quanto preciso investir em Vale para receber 10 mil em dividendos mensais? Eu vou fazer o cálculo proporcional, considerando um dividendo anual de 120 mil, que dá em 12 meses 10 mil mensais. Porém, o mercado ideal para quem busca dividendos mensais não é o de ações, é o de fundos imobiliários e alguns bancos que pagam dividendos mensais. Não é o caso da Vale, tá? No caso da Vale aqui, o dividend yield dela nos últimos 12 meses está em 9%. E aí eu vou mostrar aqui também
como que ela paga esses dividendos? Olha só, as datas aqui, ó. Vou aumentar aqui. Então, em 2025, olha só, ela pagou dividendo em março, 7 de março, 12 de agosto e 11 de dezembro. Então, tá mais para um dividendo quadrimestral aqui. Só que mesmo assim ele não é quadrimestral, ele não é numa frequência certa de a cada 4 meses, né? Ele aqui foi... O primeiro foi em março, depois 5 meses depois foi em agosto, depois 3 meses depois foi em dezembro. Tá? Por isso que eu digo, não é dividendos mensais, não é ações, e muito menos vale. Tá? Mas na proporção, para receber na média 10 mil em dividendos mensais, teria que investir 1,33 milhões, 1.333.000, tá? Com base nesse valor, nos últimos 12 meses, tu teria recebido 120 mil em dividendos, que dá uma proporção de 10 mil mensais. Vale 3 ou Petri 4, qual vale mais a pena investir? Olha, na minha opinião, conforme a gente viu na live de hoje, por causa do preço da Vale, né, depois desse 80% de alta, sem dúvida a Vale é uma empresa melhor, sem considerar o preço. Tá? Só que eu não investiria em Vale nos preços que está hoje, justamente por causa desse receio que eu tenho com a China. Tá? Eu acho que o Ibovespa subiu muito, existem empresas menores ali que não estão no índice, que estão dando mais oportunidade para quem quer comprar empresa boa e barata, e sólida também, que tem empresa boa, tá? Enquanto que a Petrobras está dando muito mais lucro, está sendo vendida muito mais barata que a Vale, porém, a gente está em ano eleitoral. E aí, da mesma forma como a Vale depende muito da China, que eu estava falando aqui do minério de ferro, na outra pergunta, a Petrobras depende muito do governo. Então, eu não investiria em Petrobras agora também, nesse pré-eleições. A não ser que chegasse perto das eleições ali e tivesse muito claro que viria um outro candidato que não o PT, né? Que o PT a gente já viu o que aconteceu na Petrobras, o que está acontecendo agora no Banco Master, o que está, né, a corrupção em empresas públicas é muito perigosa e aí, né, mesmo que não aconteça, não vai ter fluxo de capital para comprar a Petrobras para justificar o investimento caso o PT vença, tá? Mesmo que o PT mude a cabeça e pense, não, agora a gente vai fazer bem direitinho aqui com a Petrobras, né, se por um milagre de Deus isso acontecesse, mas eles não têm mais essa confiança. Então, caso fosse se confirmando a vitória do PT, que está 50-50, né, mais ou menos ali, tá bem nebuloso o cenário ainda, e até com um pouco mais de chance, na minha visão, de ser o PT de novo aí, por causa de como estão se formando, né, de como veio os candidatos. Primeiro eu achava que ia ser o Tarcísio, agora não. Agora estão dizendo que vai ser o Flávio Bolsonaro, já diminuiu bem as chances de tirar o PT. E se o PT continuar, por mais que o PT queira melhorar a Petrobras, o mercado não vai dar credibilidade, e quanto mais for se confirmando o mesmo governo, mais a Petrobras vai sofrer, mesmo que o governo queira fazer um bom trabalho na Petrobras. Tá? Então, no cenário atual, qual vale mais a pena? Nenhuma das duas. Qual que tem mais risco? Tem mais risco. Acho que Vale, mas a Vale tá mais cara, né? Pergunta capciosa. Eu vou sair de fininho nessa pergunta, que foi a última. Eu não investirei em nenhuma das duas, tá? Dei uma olhada em outras empresas aí, que essas duas aí, no momento, para mim, é muito, muito cara e muito risco. Tá bom? Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que tenham gostado. Ela já vai ficar disponível essa semana ainda nas outras plataformas, Spotify e YouTube. Compartilhem, se gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, compartilhem com os inimigos. Boa noite e até a próxima. Valeu!